Fala pessoal que segue Criando Infância, e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Eu resolvi pegar comentários de pessoas reais, com casos reais, e trazer aqui para compartilhar para todo mundo, respondendo. E aí a dúvida de um pode ser também a dúvida de outro. E só para a gente não esquecer, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Eu sou a Susan, terapeuta ocupacional, psicomotricista e mestranda na área de educação. Então vamos lá para as 3 perguntas. Eu fiz uma colinha aqui para que eu não esquecesse todas essas perguntas. Então a primeira, o nosso colaborador, vamos dizer assim, pergunta pra gente. Meu aluno com TEA mexe com um lápis durante a aula e eu tenho medo dele se machucar. Fazer a troca por uma pulseira sensorial é uma alternativa segura? Sim, é uma alternativa segura. Lembrando sempre o que eu falo aqui que cada criança ela tem um perfil diferente. Mas a gente precisa estar sempre atento à questão da segurança dela, vem em primeiro lugar. Um lápis, ele tem ponta, ele pode acabar se machucando ou então machucando uma outra criança, principalmente se ele entrar numa sobrecarga sensorial. Então, as pulseiras sensoriais, elas vêm justamente para que crianças que busquem o estímulo tátil possam buscar, mas sem comprometer a segurança dela e do restante da sala. E aí, a segunda pergunta que temos aqui você teria sugestão para o meu aluno com TEA que leva tudo à boca? Sim, temos inúmeras opções para quem leva à boca. E lembrando assim, que não precisa ser uma criança com TEA, uma criança que tem uma busca mais intensa na parte oral, ela pode apresentar esse comportamento também. E aí eu te dou 3 dicas, ou melhor, dou para vocês, para todo mundo, 3 dicas do que vocês podem estar usando para essa criança que leva tudo à boca. Hoje no mercado nós temos inúmeros modelos de colares, canetas com textura e até mesmo os próprios alimentos que nós temos em casa. Então esses colares geralmente eles são feitos ali de silicone, a criança fica com ele pendurado e quando sentir a necessidade de levar alguma coisa na boca, ao invés de pegar o que vê pela frente, usa o colar. Lógico que nós enquanto adultos, professores, terapeutas, enfim, todo mundo que tem ao lado uma criança com TEA, nós somos correguladores dessa criança. Então a gente precisa fazer com que ele entenda que aquele objeto que ele tem uma função. E nesse caso é sanar essa busca oral que ele tem. Então para isso a gente tem os colares, ou mordedores também, como são encontrados na internet. Temos as canetas com textura. Então ao invés da criança ficar mastigando uma caneta que pode quebrar o plástico, pode machucar a sua boca, ele usa então uma com textura ali, que ele pode morder o tempo que ele precisar. E aí quando eu falo dos alimentos, é claro que a gente tem que olhar para o perfil dessa criança, cada criança é única, e entender que tipo de textura ele procura. Então, por exemplo, se ele busca coisas mais duras, a gente precisa entrar com alimentos crocantes. E aí, óbvio, dentro de uma dieta que ele segue em casa. Agora, se a busca dele é alguma coisa mais melequenta, a gente pode usar bala, enfim, tem que saber o perfil e por isso eu sempre recomendo aqui que busque o auxílio de uma terapeuta ocupacional antes de fazer essas inserções, tá? Algumas a gente pode ir testando, o que não coloca em risco a criança. Mas quando a gente fala de alimentação, a criança pode ser alérgica, ela pode engasgar, por não ter ali uma motricidade oral adequada. Então, esses itens que levam uma análise melhor, é interessante que a gente busque o terapeuta ocupacional para que a gente faça essas mudanças, tá? E aí a última pergunta que temos aqui telas antes da aula, o que fazer? Essa é uma pergunta que cada vez mais vai surgir em todos os contextos, porque a tela é um instrumento que nos acompanha na vida e vai acompanhar ainda mais as gerações que estão vindo aí. Então, o ideal, obviamente, é que a família não desce as telas antes da criança ir para a escola, porque aquilo estimula o cérebro dela e, quando retirado, faz com que ela fique mais agitada naquele contexto. Então, a dica que eu dou aqui é que a gente primeiro acolha essa criança, obviamente, eu entendo que você gostaria de estar vendo tela agora, mas nesse momento não é possível, A escola ela tem um outro contexto, a gente pode brincar com outras coisas. E aí, já pegando o gancho de brincar com outras coisas, os educadores podem oferecer objetos reguladores sensoriais ali que são fáceis de acesso. A massinha, a slime, areia, se tiver na sala ou no parquinho. Então, isso tudo vai fazer com que a criança ali
se regule através desses recursos e consiga engajar mais aí na atividade que você vai propor em alguns momentos, né? Então, essas foram as 3 perguntas que eu trouxe para vocês hoje. Lembrando que essas perguntas, elas trazem exatamente um espelho de que cada detalhe é importante dentro de uma sala de aula. Então, que a gente olhe com muita atenção as nossas crianças para que elas tenham o máximo de aproveitamento possível. E para você que quer continuar fazendo com que o canal tenha novidades, novos conteúdos, compartilha, curta, continue comentando e aí isso vai alcançar novas pessoas. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!